O tema de hoje na capacitação tecnológica do bioma Cerrado é a distribuição na paisagem. Você vai conhecer as classes e o potencial produtivo dos solos. Olá pessoal, na aula de hoje nós teremos uma visão mais detalhada sobre os solos do Cerrado, mais propriamente onde atua o projeto Biomas, na região do PADEF. E nos interessa muito passar não só os tipos de solos, mas as suas distribuições na paisagem. Meu nome é Gustavo Ribas Curcio, sou pesquisador da Embrapa Florestas, coordenador do projeto Biomas, e está lá o meu endereço para qualquer dúvida para poder entrar em contato posteriormente. Comentando um a um, nas zonas dos latossolos, como disse anteriormente, são solos com alto potencial de uso, mas nunca se esquecendo que também são zonas de recargas hidrológicas. Depois, na sequência, o cambissolo devido à perda de espessura, quer dizer, esses solos estão na faixa aí de 70 até 90 centímetros em média, já diminui, portanto, o potencial de uso dos solos, então o produtor, o técnico tem que ficar muito atento a essa questão, porque toda vez que há uma diminuição da espessura do solo, por exemplo, o processo erosivo se acentua, principalmente quando ele ainda, além de diminuir a espessura, aumenta a declividade. No caso, na sequência, na pedossequência, já solos bem mais rasos, vocês podem observar que coloquei um horizonte A sobre um horizonte C, já não tem mais horizonte B, ou seja, o solo tem uma alta predisposição ao processo erosivo, então, baixíssimo potencial, temos que pensar como usar esses solos. Nós vemos um uso excluso ao potencial dele, excludente ao potencial. É muito comum se observar esse solo sendo utilizado ainda com agricultura ou uma agricultura de baixo rendimento, quer dizer, nós temos que pensar na planilha se vale a pena perder uma área que poderia ser considerada para outros fins de uso e ainda consubstanciá-lo com o uso agrícola. Poderia-se entrar com sistemas de reserva legal, por exemplo, eu vou discutir isso mais à frente, e aí o componente arbóreo passaria a ganharia uma predileção pelo produtor e necessariamente isso diminui a movimentação do solo, quer dizer, diminui a possibilidade de erosão e daí estamos pensando num ciclo hidrológico de alta qualidade. E no final, obviamente, em cima da zona da descarga hidrológica, os cambissolos flúvicos que são de altíssima fragilidade ambiental e aí nós temos que pensar sempre em zonas de APP. Então, lá em cima eu coloquei para ilustrar melhor a ideia do que seja uma pedossequência. Lá em cima temos os latossolos vermelhos, que comentaremos já na frente. Vocês podem ver aí, são solos muito profundos, praticamente se observa uma pequena pigmentação mais escura na superfície, que é a matéria orgânica. Aliás, diga-se de passagem, são teores muito baixos, comparativamente ao que se tem no sul, que são zonas mais frias. Esses solos aí flutuam em 15 gramas por quilograma, quando lá nós temos 25, 35 gramas por quilo, quer dizer, solos com muito mais potencial sob o ponto de vista de carbono, mas são solos profundos, com pouca diferenciação de horizonte, são mantos muito espessos, muitas vezes acima de 10, 15, 20 metros de profundidade, e nós vamos comentar isso sobre a questão da recarga hidrológica. Os cambissolos áplicos, e ali vocês já podem observar, logo abaixo do escrito cambissolo áplico, já começam a observar fragmentos de rocha semi-intemperizado, quer dizer, os solos estão aí na faixa de 50, 60 centímetros, e já próximo da ruptura de declive, né? Então vocês observem ao lado, no desenho do pedossequencial, que se tem os cambissolos já ganhando declividade, quer dizer, o processo erosivo já, a própria espessura dele já está dizendo que ele aprofunda o manto de intemperismo, mas ao mesmo tempo ele está adelgaçando em função da perda de erosão, quer dizer, é um volume que está sendo retirado, o manto está aprofundando, esses ácidos carbônicos que descem verticalizados pelo solo, eles vão aprofundando, vão decompondo a rocha, mas ao mesmo tempo vai sendo retirado por erosão
vão adelgaçando os solos. Então, observem como cai muito a profundidade, como diminui muito a profundidade do solo. Na sequência, temos o neossolo regolítico, que nós vamos comentar à frente. Então, vocês têm praticamente 30 centímetros de solos, de horizonte, um horizonte A sobre um horizonte C, e logo abaixo já a rocha semi-intemperizada, direto, isso proporcionando uma alta restrição ao uso e facultando uma alta predisposição à erosão. E aí nós temos que ter atenção como situar, como fazer a distribuição e o posicionamento dos sistemas de produção dentro das pedossequências. E por fim, o cambissolo flúvico tem mantos bem mais espessos, mas justamente por ter essa acreção de sedimentos alúvio-coluvionários nas grandes inundações, então há um processo de aprofundamento do solo, mas não só por descensão do manto, mas por ascensão de sedimentos fluviais. Então, ele tem uma gênese diferenciada do que a gênese de um solo de encosta. Eu vou comentar isso mais à frente também nos organossolos. Os solos de encosta têm praticamente gêneses descensionais, quer dizer, a rocha vai sendo decomposta e ele vai aprofundando a camada, os horizontes do solo. Os solos de planície, muito pelo contrário, eles têm gêneses ascensionais. Eles são, tanto o organossolo como os neossolos flúvicos, eles são condizentes à acreção de sedimentos, seja de natureza orgânica ou de natureza mineral, sobre o manto que existe embaixo dos solos. Então, agora, indo mais detalhadamente, aí está o latossolo vermelho, ele é um solo altamente representativo do PADEF, e por isso tem uma alta extrapolabilidade para aquela região do PADEF, com o que eu vou mostrar agora. Então, é um solo essencialmente mineral, profundo, onde praticamente não há distinção de horizontes, então são solos vermelhos, e aí o mineral é um mineral tipicamente de nucleações essencialmente sem água, né? São nucleações de hematita, então é um óxido de ferro que aparece justamente em situações não hidromórficas, então são essencialmente vermelhos, traduzindo esse ambiente de alta percolação. Nós temos percolações até acima de 100 milímetros, ora, como nós vamos ver à frente, então, traduzindo que são zonas de recarga. Nós temos que pensar nisso. Então, eu fiz a divisão simplificadamente de alguns tópicos, de alguns atributos que possam ser interessantes para os técnicos e para os produtores, e vou apresentar começando com granulometria, chamando a atenção da granulometria e alguns atributos químicos. Então, vocês podem observar como é um solo altamente desenvolvido. Nós temos, primeira coisa, as frações siltes muito baixas. Isto é um fator positivo para se pensar em termos de produtor rural, porque o silt é a partícula mais fina do solo que não tem carga. Então, ela é a mais predisponível à erosão. E os latossolos, uma das características dos latossolos é o silt bem baixo, não ultrapassando, por exemplo, 15% do total granulométrico do solo. E argila, nesse caso, um solo muito argiloso, como vocês podem observar, e homogêneo, não há uma discrepância dos teores de argila do horizonte superficial, ou seja, do A para o B. Reparem que ele é homogêneo. Isso nos dá uma estruturação de solo muito favorável à percolação de soluções. Então, temos que pensar que esses solos, e eu vou colocar já nos atributos físico-hídricos à frente, esses solos têm um potencial absolutamente magnífico para uso. O problema é a parte química. Conforme o professor Éder nos disse, são solos altamente dessaturados, e aqui nós vamos comprovar o que foi dito. Então, quando se pensa em sistemas de produção, o produtor e o técnico têm que ficar atento muito ao quê? pH. O pH vai te dizer justamente essa predisponibilidade química, essa ionização favorável ou desfavorável do solo. Então, o pH, como vocês podem olhar, extremamente ácido,
pHs no horizonte superficial ácido, 4 e 6, mas vai se reduzindo em subsuperfície, quer dizer, são classes de reação de pH que não são favoráveis à disponibilização de nutrientes. Então, é um solo extremamente favorável sob o ponto de vista físico, mas quimicamente o pH está dizendo que há necessidade de correção e adição de calagem e adubo para poder fazer uma produção mais adequada. Reparem, este solo está sob sistemas de produção, reparem como o sistema de carbono, a quantidade de carbono é baixa no horizonte superficial. 1,3% ou 13 gramas por quilo. Então, este valor é um valor que tem que ser, embora aqui nós tenhamos climas mais quentes, que são os climas do Cerrado, climas essencialmente tropicais, mas nós podemos fazer manejos em que se pense em colocar esses teores na faixa pelo menos de 2%, 20 gramas por quilo. 1,3 considero como um teor baixo de carbono, e isto quer nos dizer o quê? Já quer dizer, quanto mais baixo o teor, nós temos que pensar na estabilidade do agregado. Começa a diminuir o teor de carbono, o agregado começa a se romper. Então, nós começamos a pulverizar a estrutura do solo, e isso começa a obliterar, começa a fechar os poros do solo, porque vai se desestruturando o solo, e com isso nós vamos aumentando o quê? Fragilidade. Fragilidade em latossolo. Gente, nós temos que repensar a forma de uso pensando em adicionar carbono. Temos que pensar no agregado, na estrutura, na gênese de floculação dos agregados, para esses agregados ganharem estabilidade e o solo continuar poroso. Não adianta se ter uma saturação iônica elevada, mas sem ter troca gasosa, sem ter percolação de soluções. A disponibilização de íons depende dessa difusividade das soluções. As soluções têm que se passar entre os poros para poder ter aproveitamento radicial. Então, no caso, nós temos o carbono baixo, médio para baixo, mas reparem o valor de soma de bases. Valor 5 e, na sequência, muito baixa. É um gradiente muito grande. De 5 passa para 1,7. Isso quer dizer o quê para nós, técnicos e produtores? Nós temos que olhar esses resultados e decodificá-los com racionalidade. Está me dizendo que as raízes não vão querer se aprofundar para valores onde tem 1,7, 1,3. As raízes vão ficar mais em cima. Se elas vão ficar mais em cima, elas vão ficar muito mais sujeitas aos efeitos do clima. Então, nós vamos ter secas mais pronunciadas pelas culturas. Por quê? Porque nós não estamos cuidando do solo como um todo. É como se o produtor ou o técnico quisesse cuidar apenas do cabelo. Eu nem tenho mais cabelo, mas nós temos que pensar se é interessante cuidar do cabelo ou do corpo. O solo nós temos que pensar como um corpo. Este solo tem que ser repensado na forma de uso, e isso não é na propriedade, isso é geral. Isso a gente vê no Brasil inteiro. As pessoas não se preocupam com o corpo solo, se preocupam com 0 a 20. Não é isso. Nós temos que pensar em profundidade. E mais, observem a capacidade de troca catiônica, que agora enfatizo. Reparem como é muito diferente, de 10 para 4. Isso quer dizer o quê? Que mesmo com aquela pequena quantidade de matéria orgânica, a capacidade de troca ainda é muito maior na superfície, mas ela vai caindo, e nós aqui no Cerrado, mas nós também vimos isso no Mata Atlântica, nós estamos vendo isso na Amazônia, as CTCs vão a 2 em profundidade. Então, quando se pensa em ciclo hidrológico, nós não podemos pensar em carga, nós temos que pensar em espessura. Então, quando se fala de recarga de aquíferos ou descarga de aquíferos, nós de países tropicais temos que pensar em solos profundos. E por isso a recarga é tão bem feita. A capacidade de filtrar a água com contaminantes, com algum defensivo agrícola que a gente vem usar, herbicida, inseticida, fungicida, ou adubos em excesso, e aí digo nitratos, enfim, a gente pode colocar uma série de íons na solução e eles serem filtrados em espessura, com a espessura do solo, a despeito da pequena carga.
Agora, quando o solo é raso, isso fica comprometido. Então, hoje o técnico e o produtor tem que estar muito atento com produção de madeira, produção de pecuária ou grãos, mas pensar em produzir água. Como fazer isso? Observando os resultados analíticos dos solos. E, obviamente, o V%, que ele é um valor relativo, mas também todo ele baixo, um valor distrófico, né? Então abaixo de 50%. Agora, conciliem esses dados, por exemplo, com os atributos físicos, e aqui o Renato Dedesec falará sobre, o professor Renato vai falar sobre as características físico-hídricas dos solos, mas eu aqui quero chamar a atenção para vocês da densidade do solo. Reparem que o valor 1,13 no horizonte superficial, 1,08 e 0,9, isso é extremamente favorável à troca gasosa e ao avanço das raízes. A ampliação da densidade radicular é muito propícia. O feijão praticamente vira em que 1,24, 1,28, já começa o trabalho da Embrapa Soja, mostra isso. 1,28, por exemplo, já começa você ter a virada do sistema radial. Aqui 1,13, quer dizer, está muito favorável. E reparem a condutividade hidráulica. Boa. Não é excelente, mas está boa. Está com 16 centímetros hora. Então, é um solo que está com percolação. Nós tivemos um problema no horizonte AB, em que não passou água, mas possivelmente um problema nosso de coleta. Nós vamos refazer essa análise. Mas uma coisa que nos chamou a atenção é que, mesmo em subsuperfície, de 55 a 98, houve restrição de percolação hídrica. Então, isto está nos chamando a atenção porque isto quer dizer que nas zonas dos latossolos próximo dos cambissolos lépticos, ou seja, dos cambissolos mais adelgaçados, isso quer dizer que nós vamos ter virada de fluxos hídricos verticalizados e vamos ter fluxos subhorizontalizados laterais, quer dizer, a recarga pode estar sendo comprometido por algum problema de densidade do solo. E, finalmente, eu gostaria de chamar a atenção das porosidades. Vejam ali, ó, a porosidade total no horizonte superficial, 60% até 70% de volumes de poros. Quer dizer, é muita coisa, é muito poro a favor dos sistemas de produção. A gente tem que usar isso como uma inteligência, saber observar esse resultado e fazer a relação. Não pensar o sistema de produção apenas, pura e exclusivamente, mas não deixar de associar com o sistema de preservação. E dentro da preservação, não pensar só em vegetação. Temos que pensar em água também. E isto é importante. Na sequência, que eu enfatizo, reparem que dos 60% de poros do horizonte superficial, praticamente 20% é de macroporo. Não está compensado. Isso eu gostaria de chamar a atenção. O ideal é que o ideal era que nós tivéssemos 50% da porosidade total, ou fosse 0,30. Mas vejam, está 0,19. Há um comprometimento, e isso é natural, em razão dos usos, mas nós temos que começar a observar essa balança de macro e microporos para poder pensar em recarga ou até potenciais filtros. E também, por que não, pensar também na produção. Nós temos que pensar que a porosidade macro faz essa troca e faz explodir o desenvolvimento das raízes das culturas.